A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para te dar aquela pré-aula que vai te auxiliar para que você possa dinamizar um pouco mais a tua aula da Escola Bíblica Dominical desta semana. Estamos chegando ao final do trimestre. Eu imagino que você está cheio de expectativas para esse final, para a finalização, e agradecido a Deus por tudo que temos a oportunidade de ensinar essas crianças até então. A lição de hoje é a lição de número 11, que tem como título Quem é amigo do papai do céu ajuda o próximo. Então nós vamos hoje falar sobre doar, sobre doação. Você já percebe já pelo título que nós vamos falar isso, tá bom? E aí, aonde que está o versículo de memorização? Está lá em Mateus, capítulo 5 e versículo 16, somente a parte A, que diz assim: assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem. Então esse versículo está dando um incentivo para que a gente também possa doar e ajudar os outros, porque isso faz com que a nossa luz brilhe, seja demonstrada para as pessoas. Então eu tenho aqui para vocês esse cartaz, que está o versículo da semana, e como você sempre sabe, eu gosto de colocar uma imagem que possa fazer uma referência ao que a gente vai contar nessa semana na história, tá? Então aqui nós vemos uma história de uma imagem de uma mulher costurando, que é justamente a mulher da história principal de hoje, que é Dorcas, tá bom? E aqui tá o versículo, ó, que eu acabei de ler para você, que é o versículo de memorização. Se você quiser, você pode colocar num papelzinho, numa cartolina ou num papelão, para que você possa fixar como um quadro. Eu até acho interessante que você deixe todos os versículos de memorização expostos na sua sala de aula, porque na semana seguinte você pode relembrar o versículo anterior. Se você já tem esse costume, já que já está na lição 11, você pode fazer na última lição como se fossem relembrando todos os versículos que já foram falados. E quem sabe as crianças que souberem o maior número de versículos podem ganhar uma premiação, um parabéns, um ok, uma estrelinha, para que você possa incentivar essas crianças a memorizarem um pouco mais a palavra de Deus. Então esse cartaz vai estar para você aí disponível no Drive, tá bom? E aí você pode imprimir ou você pode colocar ele maior, tá bom? Para que você possa usar para a memorização das crianças. Lembrando que a memorização precisa ter muita repetição. As crianças aprendem por repetição, então você pode repetir, falar novamente, dividir em grupos, dividir em partes, jogar o dado, mandar falar forte, fraco, constante, que a criança saia de lá com aquela mensagem gravada na sua memória, tá bom? Além disso, hoje nós temos alguns objetivos, tá? A lição traz sempre objetivos gerais, mas você precisa também conhecer os seus alunos para que você possa utilizar a lição da semana com objetivos específicos para a sua aula, para a sua turma, e você aproveita a lição para falar sobre isso que você acha que seja importante que os seus alunos aprendam, tá bom? Quais são os dois objetivos gerais? Primeiro é entender a importância de ajudar as pessoas com as suas doações, e o segundo é reconhecer que os que servem ao Senhor têm o prazer de fazer o bem. Então você percebe que não só nós vamos incentivar as crianças a quererem ajudar e falar sobre a importância, mas também nós vamos dizer a elas que não é somente fazer, mas é fazer tendo prazer em doar. Porque nós sabemos que, infelizmente, tem pessoas que doam as coisas, mas não fazem com prazer, não escolhem o melhor para dar, dão o que não presta, o que não lhes serve, e nós não vamos incentivar as crianças a fazerem isso. Nós vamos incentivar que elas façam isso de forma prazerosa, que elas sintam prazer em doar, né? Então a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então nós vamos incentivar as crianças a isso, tá bom? E o que seria doar, né? A palavra-chave da lição de hoje. Então nós vamos ensinar as crianças a respeito de fazer o bem, de dar, de incentivar. Então, qual é a minha proposta hoje? Como você sabe, a lição de hoje vai falar sobre essa costureira, Dorcas ou Tabita, né? Na Bíblia tem esses dois nomes, certo? Essa costureira, ela era muito amada. Então, como você sabe, costureira, ela lidar com linha, com tesoura, né? Aquelas coisas todas. Então, eu sou a favor de que você traga uma caixa, e que nessa caixa você pode trazer alguns elementos que servem para que você, na hora que for falar, antes de falar sobre a história, você possa trazer elementos como linha, agulha, tesoura, alfinete. E você vai dizendo, crianças, olha, a história de hoje vai falar sobre uma pessoa que usa esses elementos e vai tirando da caixa os elementos que a costureira usaria. Como se fosse algo inicial para preparar. E você vai ver se alguma criança já conhece a história. Se a criança disser pronto, é isso mesmo, é sobre essa mulher que nós vamos falar. Se nenhuma criança falar, então você vai dizer, então vamos aprender hoje essa história que vocês não conhecem dessa mulher. Então você vai trazendo elementos de dentro da caixa, como se fosse uma caixa de costura. Você pode até colocar aqui também, aqui, ó,
caixa de costura nessa caixa, embora que eu não coloquei aqui porque eu vou mostrar para vocês uma outra atividade que pode ser feita também com essa caixa ao final da aula, tá certo? Então vejam bem, de dentro da caixa você pode usar os elementos das imagens. Se você já tem o visual da CPAD, você pode usar eles mesmos, mas eu coloquei para você aí no PDF, que vai estar aí no link da descrição da aula de hoje, eu coloquei para você essas imagens menorzinhas. Por quê? Porque eu queria construir esse varal. Então eu tenho esses dois rolos aqui é como se fosse uma linha, né, de costura, mas isso aqui é de crochê. E aí eu peguei e coloquei, montei como se fosse um varal, como se fosse para colocar roupas, né? E aí eu peguei os pegadores lá de casa e você vai contando a história e vai colocando no varal. Se você não tem esses elementos, não tem problema. Você pode colocar um varal na sua sala. Você pode colocar um cordão amarrado em 2 cadeiras e você ir contando a história pregando no varal, para dar essa referência de roupas e contar a história ao mesmo tempo. Então você vai ter aí 4 imagens, tá? Você vai ter essa imagem aqui, a primeira, que é de Dorcas costurando, e você vai nesse momento falar sobre Dorcas, falar que ela é uma mulher muito amada, que ela era uma mulher que respeitava as pessoas, que ela era uma mulher que doava as pessoas e que ela era tão querida pelos outros porque ela fazia roupas para as pessoas, até os mais necessitados. Então você pode aproveitar esse momento e incentivar as crianças a como Dorcas, ela não tinha nenhum preconceito com as pessoas. Ela amava os outros e ela cuidava das pessoas independente da condição financeira que ela tinha. Então você pode falar nesse momento sobre preconceito, sobre discriminação. Quem sabe alguma criança já sofreu isso na escola ou já sofreu isso na igreja, e você pode aproveitar esse momento e dizer: crianças, nós não podemos diminuir as pessoas, nós não podemos discriminar alguém porque ela não tem condições, por causa da cor da pele, por causa da roupa que ela tem, por causa do sapato que ela usa. Então aproveite esse momento e falar sobre discriminação também, porque Dorcas era uma mulher que cuidava e ajudava todos, muitas pessoas. E aí você vai contar que Pedro foi chamado porque Dorcas tinha morrido. E aí ele chegou lá, e quando ele chegou lá, todo mundo estava mostrando as peças de roupas que Dorcas mostrava. E Pedro estava dizendo, Pedro ouviu ali aquela multidão chorosa, triste, dizendo o quanto Dorcas era bondosa. Que coisa boa é que as pessoas tenham o que falar de bem da gente, né? Então Dorcas tinha isso. E aí a outra imagem vai ser Dorcas morta, né? Aí você vai ter que abrir no varal, aqui no meu caso é pequenininho, mas eu vou substituir a imagem aqui só pra mostrar a vocês. E aí, ó, Dorcas estava morta realmente, por isso que eles estavam tão tristes. E a última imagem vai ser já Pedro já em contato com ela, orando e ela ressuscitando. Então a história você já conhece, porque aqui nós estamos dando dicas para que você possa ajudar na sua lição. Então você já sabe a história, já estudou a lição com certeza, então aqui nós vamos somente estimular um pouco mais. Então você vai ter as 4 imagens e você vai colocando no varal à medida que vai contando a história, como se fosse formando uma linha do tempo. Crianças que elas não sabem ler ainda, é muito importante que elas se centralizem na história. Então quando você tem uma imagem colocada em ordem cronológica, na ordem que os fatos aconteceram, ela vai fixar um pouco mais. Então depois que você terminar de contar toda a história e mostrar as 4 imagens, você vai recapitulando com elas uma a uma, para que ela saiba de lá sabendo o motivo e qual foi a ordem dos fatos que aconteceram. Você pode também usar essas mesmas imagens para fazer uma dinâmica. Você vai pegar as imagens, deixar elas expostas numa mesa, sem estar na ordem, e pedir para que as crianças possam colocar na ordem como os fatos aconteceram, para que você possa perceber se realmente elas compreenderam aquilo que você está falando. Porque nós temos que aproveitar essa uma horinha que nós temos, para que as crianças possam aprender tudo o que você puder sobre aquela lição. Então você pode fazer isso como uma dinâmica de fixação. Ao final da história, você fazer com que as crianças organizem as imagens em fatos do como aconteceu realmente, tá bom? Então essa seria a forma de como você vai mostrar para contar a história. E qual é a dinâmica que eu usaria para você fazer após contar a história? Seria usando essa caixa, certo? Essa caixa aqui eu colocaria o nome de doação. E seria o quê? Você vai pegar, colocar a criança em círculo. Essa dinâmica, por sinal, está aqui na dinâmica de fixação, tá? Na primeira página do PDF tá lá para você. E essa dinâmica aqui tá como sugestão, que você pode pegar essa caixa, colocar as crianças em círculos e pedirem para que elas possam dizer coisas boas que elas poderiam fazer para ajudar aos outros. Então essa aqui seria como se fosse passar a caixa, né? Ou você pode passar a bola, ou passar um presente, e vai passando de uma por uma. Você começa para incentivar a criança como vai ser. Você pega a caixa e diz: eu hoje vou ajudar o meu amigo a carregar a sacola, por exemplo. Aí uma outra criança pega a sacola e diz: o que você poderia fazer de boa ação? Aí ele vai dizer outra coisa: eu hoje vou ajudar meu amigo a pegar o lápis. Eu hoje vou ajudar minha mãe a carregar as compras. Eu hoje vou ajudar minha mãe a varrer a casa. Eu hoje vou ajudar minha mãe a
e vou abrir a porta do carro. Coisas que a criança realmente poderia fazer ao final da aula. E ela vai dizer boas ações, sendo incentivada pelo exemplo de Dorcas, ok? Então seria a caixa das boas ações, a criança vai passando de círculo em círculo, no círculo, e de uma por uma vai dizendo o que elas fariam que fosse para incentivar os outros a fazer coisa boa. O que você faria por alguém, tá bom? Então você vai passando essa caixa e ao final você vai fazer uma dinâmica, tá? Qual seria a dinâmica? Você assim, crianças, essa caixa aqui da doação vai estar aqui na próxima semana e eu queria dizer para que vocês trouxessem alguma coisa para ajudar. Se você quiser, você pode criar a ideia de cada criança trazer na semana seguinte 1 quilo de alimento. 1 quilo de alimento. Você pode dizer, olha, pode ser uma farinha, um arroz, um feijão, uma fubá, um sal, sei lá o que for. E você montar uma mini cestinha e se na sua igreja tiver ação social que ajuda as pessoas mais necessitadas, que monta cestas básicas para os necessitados da igreja ou de fora, você pode dar essas doações para esse irmão ou essa irmã que é responsável na sua igreja. Caso você não tenha isso na sua igreja, você mesmo pode ser responsável por criar essa cesta e dar para alguém que você veja que é necessário, que é necessitado, tá bom? Ou então, se você não quiser usar os alimentos, você pode incentivar a criança a trazer na semana seguinte um brinquedo que ela não usa mais, uma roupa que não caiba mais nela, um sapato, e você pode dar para outra pessoa. Pode ver, eu tenho certeza. Alguém na sua igreja está precisando de alguma coisa. Então você pode incentivar essas crianças na semana seguinte, colocar na caixa da doação algum elemento que ela traga, tá bom? Então vai ser uma atividade para a semana posterior, mas que vai relembrar essa semana de agora a lição. Você coloca lá a caixa de doação, diz que está lá no cantinho, coloca uma caixinha de papelão e a criança traz, e você também traga. Assim que você chegar na sala de que a criança trouxe minha doação, aí coloca aqui. Se você não se quiser estender, pode colocar até o final do trimestre essa mesma caixa lá, para que no final do trimestre você possa fazer essa doação. E eu incentivo que você fale com o dirigente, ou a coordenadora, ou o coordenador do seu departamento infantil da EBD e diga a eles que vocês fizeram isso. E quem sabe você pode ir lá na frente, na igreja, e apresentar esse projeto de doação que você tem feito, porque vai incentivar outras pessoas a saberem como vocês estão fazendo e como as crianças estão sendo ensinadas a doar com amor. Explique sempre que a gente não pode doar o que não lhe serve, o que não presta, o que está rasgado, o brinquedo que está quebrado. Se não lhe serve, não é para doar. Então a gente tem que doar o que é bom, o que ainda está em uso. Incentive sua criança desde pequenininho a saber sobre esse detalhe. Então você vai fazer lá essa caixa da doação. E aí no PDF de vocês também tem uma sugestão de música que encaixa exatamente com a história de hoje. O nome da música é Chegou a Hora de Ajudar, de 3 palavrinhas. Eu coloquei até o link para vocês aí e vocês podem ouvir e colocar essa música. Se as crianças não conhecem, ao final, no começo, na hora que fazer na atividade de pintura, você pode fazer também, tá bom? E aí eu coloquei para você também a imagem, ó, que tem aí de um varalzinho que tem várias roupas, certo? E você vai, ó, cortar. E se a criança souber ler e souber escrever, você pode pedir para ela escrever aqui o que ela poderia fazer para ajudar os outros. Se ela não sabe, você pega aqui, ó, essas roupinhas que tá aí no seu varal e você mesmo escreve aqui, ó, o que você poderia ir para ajudar. Escreve e ela vai levar para casa como atividade para que ela possa lembrar daquilo que ela disse que faria para ajudar ao próximo. Então, querido, essa foi a lição de hoje, a lição de número 11. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu peço que você curta, compartilhe, comente, para que o nosso canal da igreja possa ser fortalecido, tá bom? Que Deus abençoe tua vida e a paz do Senhor! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81
98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 8198883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.